Vamos à próxima leitura. Nós estamos lendo o título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Nós já lemos o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e agora nós vamos ler o capítulo 5. O capítulo 5 ele fala dos partidos políticos, né? Como você vai ver aqui, o nossa raiz, que é direito raiz. Vamos lá. Capítulo 5 dos partidos políticos. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Esses são regulamento. Vamos lá. Aqui, seus preceitos. Inciso 1º, caráter nacional. Inciso 2º, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Inciso 3º, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4º, financiamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º fala: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas condições nas eleições majoratórias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Redação dada pela Emenda Constitucional número 97 de 2017. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, redação dada pela Emenda Constitucional número 97 de 2017. Aí vamos lá. Na forma da lei e os partidos políticos que, alternativamente, vamos lá ler aqui. Inciso 1º, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Inciso 2º, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Parágrafo 4º.
é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º desse artigo, qual é o parágrafo 3º? Vamos lá ler rapidinho. Somente terão direito de recurso ao fundo partidário e acesso à gratuidade à rádio e televisão na forma da lei os partidos políticos alternativamente. Esse é o parágrafo 3º. Voltando aqui. Deste artigo, previsto no parágrafo 3º deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenham atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Parágrafo 6º. Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada em qualquer caso a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outro fundo público e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. Essa é incluído pela Emenda Constitucional número 111 de 2011. Parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com interesses intrapartidários, incluída pela Emenda Constitucional número 117 de 2022. Parágrafo 8º. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuídos pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30% proporcional ao número de candidatos, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário, incluído pela Emenda Constitucional número 117 de 2022. Bom, pessoal, acho que capítulo 5 acabou aqui. Então, até a próxima leitura.